E aí pessoal, a gente está dando sequência aqui no desafio de João. A gente vai falar hoje sobre os capítulos 14 e 15, né? O capítulo 14 começa com Jesus falando já com os discípulos, ele já está se despedindo, que ele está nos seus últimos dias aqui na terra. E ele fala então com os discípulos que ele está indo para um caminho, para um lugar onde os discípulos irão depois, ele vai voltar para o lugar onde ele estava. Então Tomé, ele pergunta a Jesus sobre esse caminho, ele fala: Senhor, mostre-nos então esse caminho, fala pra gente desse caminho. Então Jesus fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele está falando que eles já tinham ali esse acesso, já tinham o caminho através de Jesus, que ele era o caminho, o único caminho que existe. No capítulo 13, né, anterior, Jesus já vinha falando um pouco sobre a sua ida, e ele faz algumas coisas. Ele faz a lavagem dos pés dos discípulos, né, ali como meio que um ato profético, e ele também fala com Pedro no final do capítulo. Pedro não queria que Jesus saísse, não queria que Jesus fosse andando para o lugar que ele já estava indo. Jesus fala: não, Pedro, não é momento de você ir comigo, é momento de você ficar. Fala: Jesus, deixa eu ir com o Senhor, que por ti eu darei a minha vida. Então ele fala: olha, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. No mesmo capítulo ele fala também com Judas Iscariotes, e Jesus foi questionado quando ele falou que um dos 12 iam trair ele. Ele fala: olha, o que me trair é o que vai receber um bocado molhado. Então, daqueles ali que recebem um bocado molhado é Judas Iscariotes. Os outros discípulos não sabiam. E assim que ele recebeu, o diabo já entrou na vida dele. Jesus falou: faça o que tenha que fazer rápido para se manifestar a glória de Deus, para se concretizar aquilo que Deus tem falado através da minha vida. Ele segue no capítulo 14 após esse questionamento de Tomé, falando com os discípulos sobre a sua despedida, os últimos tempos, e ele começa a deixar algumas palavras. Ele fala sobre o amor dele e também já fala que ele está indo para o Pai, que é o caminho que eles irão depois. Então Filipe pergunta a Jesus: Senhor, por que o Senhor nos mostra o Pai? Por que o Senhor nos leva até o Pai? Então ele fala: ninguém vai ir ao Pai senão por mim. Eu e meu Pai somos um só. Então se você me conhece, você já conhece o Pai. Ele já deixa mais esse ensinamento ali para eles naquele momento. O capítulo 15 são somente falas de Jesus, que ele já vai explicando para os discípulos ali sobre a grandiosidade do amor. Ele fala que vai deixar um consolador para ir junto com eles onde eles forem, que vai estar sempre ali junto com eles na caminhada, e alerta falando que o mundo os odiariam. O mundo odiaria os discípulos que levariam a palavra. Por quê? Porque eles já estavam querendo matar Jesus. Os fariseus eles já estavam na terceira tentativa de matar Jesus. Jesus já tinha fugido algumas vezes de ser apedrejado. E Jesus já alerta falando que eles seriam odiados, mas que eles não poderiam se desanimar. Assim como ele fala quando os discípulos começaram a dispersar após a fala de Jesus, quebrando a opinião deles ali, falando sobre. E Pedro fala que os discípulos estão indo embora. Jesus fala: vocês não querem ir junto com eles? E Pedro fala então: Senhor, para quem iremos nós? Para onde? Só tu tens as palavras de vida. Então ele fala: olha, muitos vão deixar de te seguir, muitos vão te odiar, vão pegar a palavra que você falou, vão talvez reverterem as palavras e vão odiar vocês, mas vocês não podem se deixar abalar, não podem deixar que o amor se esfrie, que a gente nunca possa deixar que o amor se esfrie nas nossas vidas, que a gente possa seguir esse ensinamento, assim como Jesus deixou para Pedro, deixou para Filipe, Tomé e também com os outros discípulos ali, que a gente nunca possa deixar esse amor se esfriar, que a gente não possa ser a pessoa que irá trair Jesus na última hora, que a gente não possa ser a pessoa que Jesus, quando mais esperar, a gente vai deixar ele de lado ou a gente vai negar ele, mas que a gente possa ser ensinado, prontos para trabalhar o amor de Jesus, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas que a gente já tem e que a gente há de ganhar também durante esse tempo que a gente tem ainda na Terra. Então que a gente possa ficar com essa mensagem de alerta para os últimos dias e também do amor de Jesus, que o amor dele está conosco em todos os momentos e que o único caminho até o Pai é ele. E nós iremos para um lugar onde não haverá sofrimento, não haverá choro, só haverá o amor de Deus para conosco. É isso, pessoal. Fique com Deus.